Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos estudando o capítulo 8, O Desastre de Acelino. No último programa, o próprio Acelino, que entrou na conversa, lá do André Luiz, do Vicente e do Otávio, começa a falar um pouco da situação dele. Ele parece um pouco mais otimista do que o Otávio, mas ele fala que ele, na situação dele, ele acha um pouco pior. E na realidade a gente sempre acha, infelizmente, que a nossa dor é maior que a dos outros. Isso aí eu acho que é um vício humano. A gente achar que nós somos sempre aquele que mais sofremos, ninguém tem uma dor igual a nossa, ninguém passa, mas enfim. Ele diz que ele passou 11 anos nas zonas inferiores e o Otávio não precisou disso. Outra coisa que ele diz pro Otávio, você tá com a sua mãezinha aí do lado, eu tô sozinho, Ele não tem ninguém. Não tá bem do lado, né? Mas foi lá vê-lo, né? Ao que parece, a mãe do Otávio mora em nosso lar com ele. Então, tanto que ela vai pedir o aniceto por ele, mas aí ele vai tentando, animar o Otávio. E depois aí o Vicente entra, já estava na conversa, mas dá a opinião dele, dizendo que cada um tem uma experiência que é própria e que nem todos ganham nas provas terrestres. Aí a gente comentou da questão da reencarnação. O Marco trouxe aqui para nós o livro Missionários da Luz, do capítulo 12. É 12? Que vem falar sobre os planejamentos reencarnatórios, a questão da pessoa ser ou não completista, aquele que consegue cumprir todo o seu planejamento reencarnatório. E a gente comentou também que perante a lei humana, o Otávio não era um criminoso, mas perante a justiça divina, perante o Código Soberano Divino das leis, ele realmente é um criminoso no sentido de ele não ter cumprido, na sua encarnação, aquilo que ele prometeu. Então vamos começar a leitura a partir do parágrafo 11. E aí o Vicente vai virar para o André Luiz e vai falar assim: e voltando-se de modo especial para mim, André Luiz aduziu: quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Então ele olha para o André Luiz e fala: e nós, os médicos, não é? A gente também não perdeu na reencarnação, porque todos nós, os espíritos nos dizem que qualquer profissão que a gente exerça na Terra, qualquer trabalho útil que a gente faça na Terra, na realidade é para desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa moralidade, a nossa religiosidade. Então, o independente de qual seja a nossa tarefa aqui na Terra, o nosso trabalho aqui na Terra, entendendo trabalho e ocupação útil, é o instrumento para que a gente se desenvolva e cresça moralmente e espiritualmente falando. Então, todo mundo, em qualquer área, vai ter compromissos adiados. Um exercício que os espíritos recomendam para a gente fazer
raciocinar que todo trabalho é para Deus. Porque a nossa fatalidade, sendo a nossa fatalidade o bem, né? O bem, por mais que a gente às vezes ache que está tão longe, mas a fatalidade nossa é essa. E Deus, que é misericórdia, e segundo João, o evangelista, Deus é amor, então todo trabalho é para ele, consequentemente. Então, o que eles pedem? Toda tarefa que a gente for fazer, toda tarefa, por menor, entre aspas, que ela seja perante a sociedade, que a gente raciocine que está fazendo para Deus. E a gente raciocinando assim, porque o hábito de raciocinar cria uma segunda natureza na gente. É o hábito. Se a gente se habituar a fazer isso, nos pormenores, nas minúcias, a gente vai se engrandecer interiormente. Então, porque a gente exercício que é para ele, é para Deus, né? E ele fala aqui do médico, né, Tereza? Lembrando que esse livro foi psicografado na década de 40, de 44. E um médico, e eles já estão desencarnados há um tempo, André Luiz há um bom tempo, década de 30. E um médico, naquela época, tinha um prestígio muito grande. E prestígio dá poder, não é? Independente de ser rico ou não, mas dá poder. E então isso assim, incentiva o orgulho dentro do espírito, né? Então daí muitas falências. Tanto que a maioria dos médicos à época, a gente pode ver em estatísticas hoje na internet, eram materialistas. Né? O doutor Bezerra de Menezes era difícil de encontrar, não era assim. O doutor Dias da Cruz também e outros mais. Então era difícil. Então ele fala aqui, quando ele fala nós médicos, né, perdemos também, né? E o André Luiz depois vai concordar, é isso mesmo e tal. Mas é porque também isso, né? Questão do médico. Né? Então é a prova do poder, do prestígio, né, que tinha na época. Então, continuando. Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. Então ele contou lá na conversa o caso dele também. E ele não repetiu aqui porque a gente já sabe a história dele. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. O André Luiz, ele está relatando que enquanto encarnado, médico materialista que era, ele achava, provavelmente, como muitas pessoas acham, que você cuidar da sua espiritualidade é só dentro do seu templo religioso. E o Emmanuel nos ensina, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no prefácio, que os nossos problemas todos começaram quando a gente achou que cuidar da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, era só dentro do nosso templo religioso. A gente se esqueceu, né? Ele coloca lá que a gente colocou fronteira para isso e se esqueceu de vivenciar a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade na sociedade, na família, no trabalho. Quando a gente começou a dividir, começaram os nossos problemas. Então o André Luiz, a visão dele de cuidar de tarefas espirituais era a visão de quem, na realidade, desenvolvia isso só dentro do templo religioso. Ele que era católico, ele achava, e muitos acham ainda, que a sua tarefa espiritual é cumprida lá na hora do seu culto, seja ele qual for, em qual templo religioso for. Mas muito pelo contrário, é muito mais fora do templo do que dentro. No templo você vai se abastecer. Mas a vivência, o que você aprende no templo, você tem que levar para casa. Todos nós, né? Todos nós temos que fazer isso. Trazer para casa, trazer para o trabalho, trazer para a vida de relação em sociedade. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai chegar no mundo espiritual e vai ter uma grande desilusão, porque achou que cumpriu a sua tarefa espiritual indo
nos rituais do seu templo religioso. E por isso a gente estuda o Espiritismo, porque o Espiritismo, ele nos faz entender isso, nos faz compreender que em todos os lugares, porque o próprio Cristo falou isso, onde no universo não é a casa de meu pai, é onde? Não é? A gente criou os templos religiosos para um conforto pessoal, Deus permitiu, não é, para que nós tivéssemos um conforto. Exageramos, né? Ah, sim. Como aí, sempre. Como sempre, a gente bota os pés pelas mãos. Nós tivemos a oportunidade de conhecer lá onde morou Francisco de Assis, e aí onde ele reconstruiu lá Santa Maria Maior, né? A igreja, que ele entendeu, né, não entendeu bem a mensagem de Jesus para reconstruir sua igreja. Ele reconstrói pedra, serviu a Porciúncula, né? E aí depois, nós, em lá no passado, dela, em volta era só ouro, tesouro, imensidão, pé direito de não sei quantos metros. Né? Então, é o exagero, é a nossa vaidade que entra aí no meio. Né? Já que a Teresa está colocando nessa questão, é como, assim, a necessidade, claro, a gente fala aqui, como repetindo o que Jesus disse para a mulher samaritana no poço de Jacó, onde ela pergunta a ele onde é que ela deveria adorar a Deus. Lá no Monte Garazim, né, um monte que tinha lá um templo dos samaritanos, ou então lá em Jerusalém, que era dos judeus. E ela disse, nem lá, e ele responde a ela que é necessário que adoreis a Deus internamente, portas adentro do seu coração. Ele responde para ela. Agora, não é que a gente está dizendo que não é para ir para a igreja, não é nada disso. É para ir sim, mas é lá, pegar o ensinamento lá, porque é aquilo. Novamente repetindo, eles estão aqui em grupo conversando entre si. Quando a gente se reúne numa igreja, e igreja entende aí por aglomeração de pessoas com o mesmo fim, que é entender, vamos dizer assim, estudar os ensinamentos divinos de Jesus, as pessoas estão juntas ali com o mesmo objetivo, teoricamente falando, né? Nem sempre é assim, infelizmente, mas deveria, com o mesmo objetivo. E aí, a partir dali, um conversando com o outro, no diálogo, tirar o ensinamento para a vida, conforme a Teresa está falando, né? E ele fala mais adiante, só aproveitando, Teresa, que há de a gente cogitar do nosso futuro eterno. Olha, isso aí a gente pode fazer, deixa eu fazer abrir mais um raciocínio aqui um pouquinho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, do item 14, em que Allan Kardec vai falar dos mundos de expiações e de provas, ele coloca assim, uma mensagem de Santo Agostinho. Ele fala assim: os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir desta forma, são exóticos na Terra, já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal. E continua. Então, o que o Espírito está dizendo? Que os espíritos em expiação, que são uma grande maioria de nós aqui na Terra, né, são exóticos. O que é ser exótico? É que não é do meio, não é nativo daquele meio, é tipo um estrangeiro, ele é exótico. E nós não, então, a maioria de nós não somos aqui da Terra. Isso também está reafirmado no livro Ceareiros de Volta, que é um livro excelente da psicografia de Valdo Vieira. São exóticos na Terra, que já vivemos em outros mundos. Então nós fomos já convidados a nos retirar de outros mundos, como vão ser agora, como está na transformação do planeta que está acontecendo para a regeneração. Então, quando ele fala aqui que há necessidade da gente cogitar do futuro eterno, sempre, olha, e como há necessidade, se nós somos exóticos aqui, já fomos convidados a retirar de outros orbes pelo nosso comportamento, que continua basicamente o mesmo, então a gente tem que cogitar do futuro eterno. Tá? Tem que tentar melhorar as contas. Então, nesse parágrafo, a gente observa que existem tarefas corporais, materiais, né, vamos dizer assim, que são aquelas que a gente precisa se sustentar, a gente precisa trabalhar para o sustento, a gente precisa cuidar da segurança física, não é? Da saúde corporal, a gente tem realmente, né, cuidando da higiene, cuidando
de sanear lugares insalubres. Isso é a tarefa, vamos dizer assim, corporal, material. Mas nós temos que cuidar também das tarefas espirituais, que são, quais são elas? São as virtudes que a gente precisa desenvolver. É o que a gente aprende, cada um de nós, na sua religião. É o que a gente vai aprender com os guias, com os instrutores e, no caso, nós cristãos, com o Evangelho de Jesus. Ali está todo o repositório, vamos dizer assim, né, das virtudes que a gente precisa desenvolver. O Sermão do Monte, ele nos ajuda nessa tarefa. E aí, no Sermão do Monte, Jesus vai colocando para nós, né, em Mateus 5, vai colocando que a primeira virtude é a humildade, quando ele começa dizendo que são bem-aventurados aqueles que são os pobres de espírito, no sentido da humildade, de você começar a querer a se desenvolver espiritualmente falando, entendendo que você é um espírito imperfeito, que você, como Marco leu, né, você muitas das vezes já foi expulso de outros orbes mais desenvolvidos por conta da sua obstinação no mal. Então, é por aí. Então, o André Luiz não entendia assim. A tarefa espiritual para o André Luiz, ele, católico que era ir à missa nos dias dos dias religiosos e ficava por isso. E pronto, para isso, por isso é que ele diz, no mundo eu não compreendia bem o que fossem as tarefas espirituais. Ele não entendia que o espírito encarnado, ele está se preparando para o seu futuro eterno. O que quer dizer isso? Para a sua evolução. Então, a gente está aqui, reencarnado, precisa ter tarefas materiais? Sim, claro. E nisso a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, nas tarefas corporais, nas tarefas materiais, mas concomitantemente e principalmente cuidar das tarefas espirituais, como ele disse. E agora ele já está entendendo, como nós também, que estamos estudando a doutrina espírita, a gente está começando a entender agora que precisamos cuidar do nosso futuro eterno, que tudo que a gente fizer nessa encarnação, tudo que a gente tiver plantando nessa encarnação, semeando nessa encarnação, no nosso coração e no coração do próximo, é o nosso futuro. Vai gerar consequências para o nosso futuro. Então, a gente agora já está planejando a próxima, com certeza. A doutrina espírita nos faz enxergar a vida de uma outra maneira, né? De uma outra perspectiva, entendendo que a gente veio reencarnar para colher coisas equivocadas que fizemos, né? Que plantamos por aí, no nosso coração e no coração do próximo, mas também estamos já plantando e semeando para o futuro, para isso aqui que ele está falando. Nós temos que pensar no nosso futuro eterno. Será que o que eu estou fazendo, eu estou me preparando bem para esse meu futuro? Porque a gente tem que começar a mentalizar que a nossa existência ela termina no túmulo, mas a nossa vida não. A nossa vida, ela não se interrompe. Engraçado, a Tereza falou agora, estava pensando aqui, ela falou. Captei, tá vendo? Eu estou desenvolvendo a mediunidade que eu não tenho. Eu tenho a de transporte, o carro para lá e para cá. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Então, cogitar o futuro eterno também, como a Tereza acabou de colocar, a vida sempre, a vida eterna, a gente pode colocar isso numa talvez seja a maior dor que a gente possa sentir na encarnação, que é a desencarnação de um filho, né? Então, quando a gente, a imensa dor nessa encarnação. Ou de alguém que você ama muito, ou de alguém né? que você ama muito, mas eu estou colocando um filho assim porque aquele espírito foi um filho querido, então, nossa, deve ser uma dor assim que a gente não imagina, né?
Então a gente tem que cogitar também do futuro eterno nessas situações dolorosas que acontecem na nossa encarnação. Nessa questão da morte do filho, a gente tem um exemplo bem claro sobre um caso, né, um exemplo assim disso, no livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, que é o caso do Júlio, né? Ele desencarna com 5 anos porque ele foi um suicida na encarnação anterior. Ele se jogou no rio, tomou veneno, se jogou no rio, na Guerra do Paraguai. E na próxima existência ele morre afogado na praia com 5 anos. Então, quando ele fala de cogitar do futuro eterno, é a eternidade que está aí, que já estamos passando por ela durante tantas existências já, e é que vem pela frente, a infinidade de existências que ainda temos. Teremos. Então, esse futuro eterno, quando acontecer uma dor, que a gente procure raciocinar nisso, para poder acalmar um pouco o nosso coração também, né? Então, vamos continuar. Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, é muito mais grave. Olha lá, né? É aquilo que você falou, né? Eu sofro mais que você. Eu sou pior que você. Até mais, aí, né? É o nosso orgulho. A nossa dor é a pior. O nosso problema é o pior. Tudo. Porque, no fundo, o nosso orgulho sempre nos bota acima. Não é? O orgulho não faz isso? A gente se sentir melhor do que os outros. Mas quem é orgulhoso, até na indigência, vamos dizer assim, não é? A gente também quer ser o pior, porque é o orgulho. Estamos no caos, estamos na miséria, mas eu tenho que ser o mais miserável. Isso denota orgulho. É orgulho em querer ser o melhor, mas é orgulho também em querer ser o pior. Eu não estou dizendo que é o caso do Acelino, mas a gente, às vezes, encontra pessoas e nós mesmos, né, e nos observando, a gente às vezes percebe que mesmo na inferioridade o nosso orgulho fala mais alto, porque a gente quer ser o mais desgraçado de que todo mundo. O mais infeliz. O mais infeliz, não é? É o orgulho presente na miséria e na opulência. E aí ele continua. E atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Agora o Acelino vai começar a contar a bancarrota dele, né? O que do com ele. Por que ele se acha mais infeliz do que os outros, do, né? Que o Otávio, né? O Otávio. Tem uma passagem do Chico, não sei se uma passagem atribuída ao Chico, em que um amigo dele antigo reencontrou em Uberaba, dizendo que casou, que já tinha filhos e netos. E o Chico ficou assim, meu Deus, eu não casei, não tenho nada. E aí o irmão falou, mas o que está havendo? Não, mas o moço, fulano teve aqui, tem filhos, tem netos e tal, tem isso e tal. Ele era até farmacêutico e tudo. E você também tem filhos, são seus livros. Você casou. Você casou também. E aí, com a doutrina, tem filhos, são seus livros, e os netos são os livros traduzidos para outras línguas. E aí, o Divaldo que conta isso numa palestra, e ele comentando isso com o Divaldo, Chico, falando com o Divaldo, falou assim, eu queria ser infeliz e o homem não deixava. Quer dizer, atribuída a ele. É claro que são muitas, na minha opinião própria, a nossa opinião aqui, isso, o Chico se coloca no nosso lugar e muitas vezes para poder ficar igual, né? Então, também tem isso. Mas é uma lição, porque o guia, ele sempre vai, os nossos guias espirituais, eles sempre vão nos incentivar através do otimismo. O otimismo é a palavra-chave. Se a gente acabou de falar que a esperança é a luz do cristão e a reencarnação, Kardec coloca que é a esperança que Deus nos coloca no coração, suas oportunidades, como é que vai falar que... Não, é otimismo sempre. Às vezes a gente pergunta para a pessoa, tá tudo bem? A pessoa fala assim, tá tudo como Deus quer, é porque não acha que não tá bem. Então a pessoa não nós, né? Nós o falamos tom, como a pessoa fala. É o tom e tá tudo como Deus quer, mas como Ele quer não tá. É porque geralmente a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus, né? É sempre assim. Então o otimismo tem que imperar. Estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. E lembrando que estamos estudando o capítulo 8 do livro Os Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos. Que Deus abençoe vossas vidas e vossos lares. Fiquem em paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.